criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua Olá, voz. gente, mais uma vez juntos aqui em nossa leitura. E hoje Deuteronômio 8, 9 e 10 e Marcos ali, né, do versículo 33 ao 50. Vamos juntos então nessa leitura diária de hoje. A disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Então aqui já tem uma lição para nós. Para alcançarmos a boa terra, né, temos que entender que existe um caminho a percorrer. Da saída à chegada existe um trajeto. E aqui a Bíblia diz, a disciplina do Senhor no caminho. Então existe uma disciplina, existem regras, limites, direitos e deveres durante o trajeto da nossa saída até a nossa chegada. Vamos entender. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha só, tenho certeza que muitos de vocês e muitos cristãos não sabem que essas palavras que Jesus falou para Satanás era aqui, já tinha sido citada, né, através de Moisés aqui, através de Deus por Moisés para o povo, que nós temos que entender que não é só de pão, não é só de vida natural, de recursos humanos, mas na verdade o que existe aqui primeiro existe lá em cima. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, a terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordens e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que
tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante dele, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que vocês, as quais têm cidades grandes como muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz: quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirás, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhes dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Aqui Deus está dando a lição para o povo, para eles entenderem que Deus faz por amor e por maldade daqueles que estão vivendo. Então Deus, Ele não, vamos dizer assim, Ele faz justiça. E aquele que anda em retidão, ele recebe a bênção. Então, não é por mérito e nem por merecimento, mas por justiça, né? E aí, mas existe também as exigências. Você vê que Deus está falando: vocês têm que fazer diferente deles, porque se for igual a eles, o fim de vocês vai ser igual a eles também. Verso 7. O bezerro de ouro. Lembrem-se disto. Jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Aqui Deus está usando, pessoal, Moisés, para fazer um resumo de tudo que aconteceu, né? E fazer eles ficarem bem cientes do todo o trajeto, do antes e do depois, para que eles não perdessem a consciência do que é certo e do que é errado, porque eles estariam agora se misturando com o dia a dia, com outros povos, para eles não se perderem, né? Verso 8. Até mesmo em Horebe vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras escritas pelo dedo dele, ou pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas da aliança, e me disse: desce imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você
uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um símbolo, um ídolo de metal em forma de bezerro. Peraí, gente. Vou aqui as folhas. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes tinha ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as lancei nas minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites, e não comi pão e nem bebi água, por causa da grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele está virado ao ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e o queimei no fogo. Depois o esmagalhei e o moí até virar pó, e o joguei no chão que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Masá, em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades Barneia, disse: entrem lá, tomem posse da terra que dei a vocês. Vocês se rebelaram contra o Senhor, o seu Deus, não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que o Senhor os conheceu, ou desde que eu os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com a mão poderosa. Lembra-te de teus servos a Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade ou o seu pecado. Senão, os habitantes da terra de onde os tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como os odiava, tirando-os para fazê-los morrer no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com o teu grande poder e com o teu braço forte. Naquela ocasião o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado, a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado. O seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gad-Godá, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênção em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus antepassados ou irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse: conduz o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos teus antepassados dar a vocês. E agora, ó Israel, que o Senhor, o seu Deus, lhes pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus,
que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos seus decretos do Senhor que hoje lhes ordenou para o seu próprio bem. O Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e a terra, os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Aqui já está falando do Salmo 24. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles. Escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, quer dizer, ele não puxa para o lado de ninguém, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, quer dizer, aqueles que são diferentes, né? Pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois, olha só, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Olha o quanto Deus aqui, irmão, foi cuidadoso, não só em fazer toda essa obra, mas em relembrar a eles em detalhes. E aqui fica uma lição para nós, né? Nada passa desapercebido, né, da presença do Senhor. Então vamos lá. Marcos 9:33. Chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa. Perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e seja servo de todos. E tomando, aqui é o que eu digo sempre na igreja, Deus não nos chamou para ser importantes ou famosos, né? Mas nos chamou para ser útil. Então aquele que quer ser o grandão, seja o menorzinho. Aquele que quer ser o mais famoso, seja o que serve mais. Aquele que quer ser o mais elogiado, seja o que mais faça. Aquele que quer ser o mais importante, seja o mais servil. Então Deus nos chama para ser úteis. Verso 35. Ele chama eles, né? 36. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônio em seu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Que Jesus está falando, né? Não tem diferença, porque eles estavam achando que era um corpo fechado, um grupo fechado, como hoje, né? São pessoas que às vezes fazem grupinhos na igreja, ou então ministério que acha que ele é só quem está lá dentro que é o bom, mas na verdade é aquele que vive uma vida reta, em nome do Senhor, e honra o Evangelho. Esse é a favor do reino de Deus. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apagará, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno,
onde o verme não morre e o fogo não apaga. E se o olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Cada um será salgado com fogo. Será salgado mesmo, está escrito aqui, ó. Cada um será salgado com fogo. Isso quer dizer o quê? O sal queima, né? O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aqui, Jesus está dando a lição que a gente tem que ter o quê? Um sabor, tem que ter algo diferente, nem excessivo e também nem insípido, sem sabor, sem graça. Devemos ser umas pessoas equilibradas. Amém, gente? Que Deus abençoe e até nossa próxima leitura.